Talvez tenha sido no carro, voltando para casa à noite, quando essa música tocou e algo te atravessou sem pedir licença. Ou numa missa de infância, quando te disseram que certas partes de você precisam ficar do lado de fora. Seja como for, a gente cresce aprendendo a escolher um lado, ou o desejo ou a devoção. E quando alguém mistura os dois no mesmo espaço, tão como heresia, mas também como verdade. A pergunta é: o que em você quer proteger essa separação? E o que em você respira aliviado quando ela cai? Você já reparou como Like a Prayer não deixa ninguém no meio termo? Para uns é blasfêmia, para outros libertação. Agora, por que uma canção provoca tanto amor e tanta exclusão ao mesmo tempo? Talvez porque ela mexa num ponto que a gente aprendeu a esconder. Quando oração e desejo respiram no mesmo corpo. Talvez porque ela mexa num ponto muito mais profundo do que gosto musical. Quando Madonna junta oração e desejo, religiosidade e sexualidade, ela encosta numa ferida coletiva, aquela divisão que a cultura fez entre espírito e corpo. Mas aqui a ideia não é falar da Madonna apenas como ícone pop. É olhar para essa música através da psicologia analítica de Jung, como temos feito em outros vídeos, porque nesse olhar o que está em jogo não é só cultura ou religião, mas símbolos que vivem dentro de nós. E quando eu digo religiosidade, não estou falando de instituição ou dogma. Para Jung, religiosidade é uma atitude interior diante do que é luminoso, aquilo que você toma por inteiro, que dá sentido, que te liga ao self, o centro da sua psique. Não é um conjunto de regras prontas, é um relacionamento vivo com o mistério, mediado por símbolos que nos religam. Quando alguém toca nessa ferida, separando o desejo do mistério ou tentando uni-los de novo, ninguém fica indiferente. Esse incômodo também é seu. Você sente? Agora pense numa cena comum. Você pega se policiando, postura, roupa, gesto, com medo de ser mal interpretada. Ou no caso dos homens, fingindo indiferença, porque vulnerabilidade não combina com masculinidade. Quantas vezes o corpo virou motivo de culpa? Isso não nasceu em você. Por muito tempo, o feminino foi o centro da vida, ligado à terra, aos ciclos, à fertilidade, ao sagrado. Depois, quando o mundo passou a girar em torno da guerra e da conquista, o masculino unilateral tomou a frente. Controle, dominação e poder. A sexualidade saiu do templo e foi para o porão. Surge a decisão, de um lado a santa, do outro a pecadora. Desestabiliza, porque mostra que talvez não precisasse haver muro entre uma coisa e outra. Talvez você já conheça essa sensação. Na religiosidade, o corpo parecia não caber. Na sexualidade, a alma ficava do lado de fora. Like a Prayer põe as duas no mesmo lugar. E aí o conflito aparece. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Liberdade não é libertinagem. Libertinagem é atuar sem consciência, fugir da dor do vazio, compensar com excesso. É a sexualidade sem alma, que vira compulsão ou consumo. Liberdade aqui é outra coisa. É integração. É quando o desejo ganha sentido. Vínculo, responsabilidade, cuidado e consentimento. É Eros atravessado por consciência. Nancy Coles Colbert, autora do livro A Prostituta Sagrada, lembra que quando expulsamos o corpo do templo,
a energia não desaparece, ela volta torta. Frieza, ansiedade, culpa, acting out. Jung diria que a saída não é reprimir nem deixar rolar, é transformar. É permitir que o impulso se eleve à relação, que o prazer encontre reverência, que o encontro humano se torne caminho ao self. Isso é liberdade. Então, quando Madonna sussurra "Just like a prayer", não é licença para qualquer coisa, é um critério. Se não amplia a vida, o cuidado e a dignidade, não é integração. Se não honra o corpo e a alma, não é liberdade, é fuga. Por isso, o profano pode se tornar porta do sagrado, quando é vivido com consciência, consentimento, responsabilidade e sentido. Aí o corpo não rivaliza com o espírito, ele revela. Por isso Madonna incomoda, porque ela vira espelho. No clipe tem cruzes, tem coro, tem êxtase e tem corpo. Não é provocação por provocar, é revelar a nossa ambivalência. Você pode até rejeitar, pode idolatrar, mas não consegue ignorar. Símbolo não pede aprovação, símbolo expõe. Ao olhar para ela, cada um de nós vê um pedaço da própria sombra cultural, o medo do desejo e a saudade do sagrado vivido com o corpo inteiro. Desde as religiões mais antigas, a humanidade sempre ofereceu algo ao divino. Animais, alimentos, até mesmo pessoas eram sacrificadas, com a lógica de que para receber era preciso dar. Essa ideia atravessou os séculos e encontrou no cristianismo sua imagem mais intensa, a figura de Cristo na cruz. Muitos repetem que ele se sacrificou por nós, mas se olharmos com mais profundidade, percebemos que não é disso que se trata. Cristo não se entregou a uma instituição, nem pagou uma dívida em nosso lugar. O que acontece na cruz é a entrega radical à própria alma, é a rendição do ego ao self, do humano ao divino interior. Por isso, a cruz, simbolicamente, não é apenas um instrumento de tortura. Ela pode ser vista como uma cama, um leito onde o ego repousa, onde toda a resistência cai e a alma finalmente pode se manifestar. É importante dizer, o ego não é inimigo. No começo da vida, a gente precisa dele. É ele que se expande, que aprende, que constrói, que nos dá chão. Sem essa força, a gente não suportaria os conteúdos do inconsciente. O sacrifício de que estamos falando aqui não é destruir o ego, mas entregar o seu trono. É reconhecer que depois de cumprir o seu papel, ele precisa se render a algo maior. O ego não morre, ele aprende a servir. Não é sofrimento pelo sofrimento. Esse arquétipo do sacrifício não ficou restrito à religião. O capitalismo soube capturar a mesma lógica. O altar mudou de lugar. Já não é mais a igreja, mas a empresa. Agora a oferenda é o corpo, o tempo, a própria vida do trabalhador. Sacrificar-se virou mérito. Quanto mais alguém se consome, mais valorizado é. Mas o verdadeiro sacrifício não é esse. Não é se destruir no trabalho, nem se consumir em disciplina sem fim. O sacrifício que transforma é o de entregar aquilo que nos prende, o orgulho, a vaidade, a falsa ideia de que tudo depende só da nossa força. É a vida que nasce quando o ego se rende ao que é maior. Porque no fundo, a cruz não é só dor. Ela pode ser o lugar do encontro, não de um sacrifício que destrói, mas de uma entrega que revela. Quando a cruz se torna encontro,
o sagrado deixa de estar preso ao altar e passa a se manifestar também no corpo, no desejo, na vida. É exatamente isso que Like a Prayer canta, a fusão entre oração e carne, entre alma e presença. Não é só uma música dos anos 80, é um rito que volta e volta, em protestos, filmes, celebrações. Porque toca algo comum a todos. Tem cara de liturgia e pulso de pista. É prece e dança ao mesmo tempo. Quando explode o verso, parece que a canção chama pelo nome de cada um. É íntimo e coletivo. É a alma dizendo: eu não aguento mais essa separação. E quando essa energia emerge, assusta, mas também transforma. Jung dizia: o homem encontra a alma pela ânima, a mulher pelo ânimos transformado. Não é teoria fria, é experiência. No caminho masculino, a imagem feminina interior começa como fascínio e pode amadurecer até o hieros gamos, a união dos opostos. Aí o encontro erótico deixa de ser domínio e vira devoção, respeito ao mistério do feminino, no outro e em si. A energia instintiva se eleva a amor consciente, sem negar o espiritual. No caminho feminino, quando a mulher perde a relação com a deusa, com o próprio instinto, beleza e paixão, a consciência fica estreita. Redescobrir essa imagem não é virar objeto, é recuperar o eixo, deixar que o corpo volte a ser morada da alma. E quando a música sussurra, é essa sensação, voltar para casa por dentro, inteira. Se eu pudesse resumir, prostituta sagrada é a imagem arquetípica que reconcilia aquilo que a cultura separou: profano e sagrado, corpo e espírito, eros e divino. Para os homens, ela aparece via ânima, transforma impulso em amor devoto, troca poder por reverência. Para as mulheres, é o resgate da deusa, um retorno ao corpo como templo vivo, onde beleza, instinto e paixão deixam de ser pecado e voltam a ser sabedoria encarnada. Existe um mito que fala de um grupo de mulheres que rejeitava o próprio corpo, escondia a sensualidade e desprezava o prazer. A deusa Vênus, vendo aquilo, decidiu puni-las, obrigou-as a se entregar ao que tanto negavam e, por fim, a transformou em pedra. A mensagem é dura, mas é clara. Quando a gente nega radicalmente o corpo, a alma se petrifica por dentro. E por que isso importa hoje? Porque quando o corpo é negado, a psique petrifica. Talvez o incômodo com Madonna nem seja sobre ela, seja sobre nós. Sobre tudo que tentaram separar aí dentro. Like a Prayer é mais do que pop. É um lembrete ritual de que o sagrado acontece no corpo, não apesar dele. No fundo, esse é o chamado da música. Lembrar que a psique não é só mente, nem só espírito. A psique também é corpo. A alma respira através da carne. O humano só é inteiro quando profano e sagrado dançam juntos. Ela nos recorda que o feminino não é só pureza distante, mas também paixão, prazer, dor e alegria. É vida em sua inteireza. Quando acolhemos essa força esquecida, descobrimos que o sagrado não está separado do humano. Ele pulsa em nós, sempre que luz e sombra, espírito e carne se abraçam sem medo.